21. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galileia e da Judeia. Sentai na presença do Senhor Jesus nesta noite. Estava meditando nesta manhã sobre esta passagem que Jesus estava no capítulo 2, versículo 23. Diz que os seus discípulos passavam, num dia de sábado, pela seara, e os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas, E os fariseus lhes disseram: vês por que fazem no sábado que não é lícito? Então a gente sempre vê na história de Jesus a aparição dos fariseus. Sempre tem um fariseu aqui ou um fariseu ali, entrando e questionando o Senhor Jesus. Mas Jesus sempre opera os seus milagres e não vai no embalo dos fariseus, não. O Senhor Jesus, ele faz o que tem que fazer, repreendendo os fariseus e abençoando a pessoa necessitada. Agora o Senhor Jesus, quando vê esses fariseus reclamando de que os discípulos do Senhor estavam colhendo espigas porque estavam com fome e estavam colhendo para se alimentar, e por isso trabalhavam no sábado. Eles não estavam fazendo nada injusto no sábado, mas estavam trabalhando para se alimentar. Mas a palavra que nós queremos entrar nesta noite é sobre este homem da mão mirrada. Pois Jesus, ao entrar na sinagoga, o que era a sinagoga? A sinagoga era uma igreja como esta, onde o povo de Deus se reunia para ali meditar na palavra de Deus, cantar louvores, dar testemunhos e serem abençoados. E Jesus entra na sinagoga e ali tinha um homem que tinha a mão mirrada. E ele estava no meio das pessoas que ali assistiam e participava daquele, vamos dizer, culto naquela sinagoga. Você vê que mesmo no tempo de Jesus já havia a reunião do povo de Deus para participar da meditação da palavra de Deus. Então muitas pessoas estão pregando hoje que não precisa congregar, que não precisa isso, não precisa aquilo, mas não. Se nós vamos pegar o exemplo da palavra de Deus, nós temos um povo reunido numa sinagoga para meditar na palavra de Deus, para ali um abençoar o outro. Então a união do povo de Deus é bênção na certa. Mas o diabo é esperto, ele quer separar o povo de Deus. É verdade, sim. Porque as lenhas, quando estão separadas, o fogo se apaga. Mas se a lenha estiver próxima, o fogo acende e a bênção vem. Então aquele homem estava ali com a mão mirrada. Eu fui pesquisar o que significava essa palavra mirrada. Mirrada é como uma flor sem água, murcha, ressequida, uma mãozinha menor. Aquele homem, a mão dele estava só os ossinhos. Então eu comecei a meditar sobre as dificuldades que aquele homem tinha, sobre ter uma mão menor, sobre ter uma mão encolhida, uma mão assim que ele não podia fazer nada com ela.
Faça assim com as suas mãos nessa noite. Abra as suas mãos assim nessa noite. Amém, Senhor Jesus. E você pode ver que você pode fazer todos os movimentos. Amém. Mas aquele homem tinha sua mão como que fosse amarrada por um algo, por uma enfermidade. E Jesus estava preocupado com aquele homem. E Jesus pensava em curá-lo. Mas os fariseus estavam preocupados se Jesus ia curar no sábado ou não. A religião é um grande problema criado no mundo hoje. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque ela acaba confundindo a doutrina de Deus, confundindo a presença do Senhor Jesus e enganando, se possível fosse até os escolhidos, mas não é possível enganar os escolhidos. É, Deus, Pai amado. Então Jesus agora está na sinagoga e os fariseus de olho nele. Será que ele vai curar no sábado? Glória a Deus, aleluia. E eles observavam se o curaria no sábado para o acusarem. Eles queriam acusar o Senhor Jesus. E assim são os inimigos de Deus, só procuram nos acusar, sem entender quão boa intenção nós temos em servir a Deus. Nós somos sinceros, somos honestos, somos transparentes, não somos perfeitos, mas somos sinceros. E ao ser sincero, somos leais. Não continuamos não sendo perfeitos, mas continuamos buscando o Senhor Jesus. Mesmo com dificuldades, mesmo com enfermidades, mesmo chorando, mesmo passando dificuldades, nós continuamos buscando o Senhor Jesus e nós colocamos no nosso coração que sem Jesus não dá. Glória a Deus. Nós não sabemos viver sem Jesus. Glória a Deus, aleluia. E agora o Senhor Jesus disse àquele homem que tinha a mão errada, creio que era aquela sinagoga, ele olhou para um canto da sinagoga e disse: vem para o meio. Oh, glória. Graças a Deus. O Senhor Jesus chamou para ele a responsabilidade e disse: vem para o meio. Amém. Vem para a minha presença. Glória a Deus. Levanta-te e vem para o meio. Amém. E o que significa esta palavra, levanta-te e vem para o meio? Quer dizer, deixe de se esconder, venha para o meio. Eu quero fazer uma obra na sua vida. Deixe de se esconder e negar que você crê em Jesus. Venha para o meio, foi a palavra que Jesus disse para aquele homem. E aquele homem levanta-te e vem para o meio. E quando aquele homem chegou ali em obediência ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus mostrou aquele homem aos fariseus e disse: eu posso curar ele no dia de sábado, eu posso fazer o bem na vida dele hoje. Hoje é sábado e esse homem está precisando de uma cura. E ele está aqui no meio. E eles calaram-se. Então Jesus, ao colocar aquele homem no meio, ele disse: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Oh, glória a Deus. Salvar a vida ou matar? No capítulo 2, versículo 28, Jesus disse que assim o Filho do Homem até no sábado é Senhor. Amém. Jesus é Senhor do sábado. A palavra sábado quer dizer descanso. Mas se Jesus é Senhor do sábado, Jesus tem um descanso maior para você do que o sábado. Por isso ele te diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Pegue
escutem e aprendei comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Amém. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória. E quando aqueles homens se calaram, porque não sabiam responder, porque não eram homens espirituais, eram homens carnais, eram homens que a materialidade tomava conta em suas vidas. Eles estavam preocupados em observar as pessoas e não ver o sofrimento das pessoas. Eles olhavam para a aparência das pessoas e não para a necessidade das pessoas. Então aqueles homens, eles eram muito inteligentes. Eles estudavam a lei e os profetas mais do que qualquer um. Mas não tinham o amor de Deus nos seus corações. E Jesus, irritado com aqueles homens, diz assim a palavra: Louvado seja e olhando para eles em redor com indignação. Jesus estava indignado por aqueles homens estarem preocupados com o dia de sábado e não estava preocupado com o sofrimento daquele homem. E conduindo-se da dureza do coração dos fariseus, ele disse ao homem que estava já no meio ali: Amém, Jesus. estende a tua mão, estica a tua mão. Aleluia. E no que ele esticou a sua mão, um milagre aconteceu com a sua mão. Você cresceu, ficou normalmente. Aleluia. Graças a Deus. E diz assim a palavra: ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão sarada sã como a outra. As duas mãos ficaram perfeitas igualmente. Glória a Deus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo fala, diz, manda nós, nos orienta a levantar as mãos para o céu. Amém, Jesus. Mas aquele homem não conseguia. Mas todos nós aqui nessa noite estamos libertos. Aleluia. E temos autoridade, temos liberdade de dar glória a Deus, de levantar as mãos ao céu, de sinalizar o céu, de tocar nas vestes do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Deus E ainda assim diz a palavra que as mãos do Senhor não estão encolhidas para abençoar esta igreja. Amém. Graças a Deus. Esta igreja é uma igreja abençoada, porque vela pela palavra de Deus e pela santa doutrina do Evangelho dos Apóstolos. E você deve zelar por isso, Amém. porque é uma igreja onde o povo é sincero, onde o povo zela pela palavra de Deus. Amém, Senhor. Essa igreja é uma igreja onde se cumpre aquela palavra que diz assim: o que usa de engano não permanecerá no meio desta congregação. Aleluia. Quem não for sincero não ficará no meio dessa congregação, Amém. porque esta obra é de Deus. Amém. Glória a Deus. E Aleluia. se precisa ficar 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, assim seja. Graças a Deus. Mas serão 2 ou 3 sinceros na presença do Senhor. Amém. Estende a tua mão nesta noite. Oh, Santo Deus. Você tem coragem nessa noite de estender a tua mão ao céu? Amém, Senhor Jesus. Glória a Você Deus. tem coragem de dar um tchauzinho para o Senhor Jesus? Amém, Senhor. Você tem coragem de fechar o teu olho e contemplar o Senhor Jesus no céu, no seu trono de glória, Amém. assentado ao redor do seu exército celestial de anjos? Graças a Deus. Lá está o arcanjo Miguel, lá está o Gabriel, Amém, Jesus. lá estão os querubins e os serafins, Amém, Senhor. que clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Graças a Deus. dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Levante a sua mão nesta noite e tenha a tua vitória. Amém. Glória a Deus. Naquela noite, naquela sinagoga, estavam todos reunidos como nós estamos reunidos agora. Amém.
E naquela noite Jesus tinha um milagre. E nesta noite Jesus tem um milagre para a tua vida também. E Jesus te chama para vir para o meio. Para vir para o meio. Amém? Amém. Há um calor nesse altar. Graças a Deus. Nesse altar, nesta noite, está as vestes do Senhor Jesus. Estão roçando esse altar. E Jesus nos chama nesta noite para receber o milagre. Se é a tua mão que está ressecada, não sei o teu problema. Eu preciso nesta noite vir para o meio. Jesus está me chamando para vir para o meio para ser abençoado. Jesus está te chamando para vir para esse meio aqui. Amém. Louvado Para Ele Graças a Deus. dizer assim: estenda a tua mão e seja abençoado. Amém. Glória a Deus. Jesus está aqui. Graças a Deus. E para concluir, o Senhor está em nosso meio. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. O Senhor está no meio daqueles que o invocam. Sim, Senhor Jesus. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém. E você tem liberdade para dar glória a Deus nesta noite. Graças a Glória. Para concluir nesta noite, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Graças a Deus. que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Graças a Deus. Não pelas leis, nem pelas obras, mas pelo grande amor do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem ama tem o Espírito Santo, Amém. e quem ama não peca, porque quem ama não deseja o mal do próximo, e quem ama adora a Deus em verdadeiro amor. Amém, Senhor. Então, tudo que foi passado, a lei, os profetas, Moisés, tudo se resume no amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo. Glória a Deus. E agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora você não é servo, agora você é filho. Amém. Aleluia. Você foi adotado e você é herdeiro da vida eterna. Amém. Para aqueles que se arrependeram, foram batizados nas águas em nome do Senhor Jesus, conforme Atos 2:38 e referências, e recebem o Espírito do amor, que é a presença de Deus. Deus é amor. Amém. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus é amor. Graças a E Deus. se você recebe o Espírito do amor, você tem amor. Amém. E quem tem amor não peca, porque não há lei que diz é proibido amar. Não há lei. Graças a Deus. Quem ama não adultera, quem ama não rouba, quem ama não faz nada errado. É verdade, Senhor. Pela graça dos salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu mesmo, diz o Senhor, buscarei as minhas ovelhas. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus que está falando nessa noite é uma palavra viva, Amém, Senhor. eficaz, penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela discerne o teu coração nesta noite. Amém, Senhor. Ela sabe o teu nível de espiritualidade, sabe o teu nível de preocupação, ela sabe onde está a tua dor, e por isso Jesus nesta noite te convida para vir ao altar Graças a Deus. e estender as suas mãos para o altar, porque o Senhor Jesus está aqui com a sua glória. E se você fizer como aquele homem que veio para o meio e estendeu as mãos quando Jesus o incentivou a estender as mãos, aquele homem foi curado e a sua mão ficou sã, perfeita como a Graças a outra. Deus. Aleluia. Nesta noite vai tudo ficar igual. Você não vai mais ser rebaixado. A tua mão direita não vai ser diferente da sua esquerda. Deus vai estabilizar a tua vida através das suas mãos. Amém? Vai